Essa é a sua mãe. E ela é tão, mas tão velha que ela tem bilhões de anos. E talvez eu consiga provar isso agora. Isso aqui surgiu mais ou menos por volta de 3,5 bilhões de anos. Uma célula que podemos chamar de a primeira célula da sua mãe. E ela se dividiu. E depois se dividiu de novo e de novo. Em uma linhagem de divisões que nunca mais parou até chegar na sua mãe. E perceba uma coisa interessante aqui, porque toda vida que a célula inicial se dividiu e formou duas, nós temos uma pergunta interessante, porque para onde foi a célula inicial? Tudo bem, ela virou duas, mas ela deixou de existir para dar origem a essas duas novas células, ou ela é essas duas novas células? Podemos dizer que, de certa forma, a célula inicial acabou dando origem a duas novas células. De certa forma, dando uma forçadinha na barra, podemos dizer que a célula inicial está presente nesses dois pacotinhos separados. Então, meio que dá para dizer que a célula inicial ainda vive. E é por causa desse detalhe conceitual que podemos dizer que a idade da sua mãe começou a ser contada muito antes do nascimento dela. Porque, parando para pensar de onde veio a sua mãe, dá para dizer que o óvulo de onde a sua mãe se originou já existia antes do nascimento dela, assim como o espermatozoide que fecundou esse óvulo. E eu diria que antes mesmo da existência do óvulo que deu origem à sua mãe, já havia uma outra célula que deu origem a ela, e uma outra antes dela, e antes outra, assim formando uma corrente ininterrupta. O que, voltando cada vez mais no tempo, podemos chegar no início da vida na Terra. Podemos chegar nisso aqui, a primeira célula. Agora, dá para dizer que essa primeira célula é a sua mãe? Quer dizer, são duas coisas que parecem bem diferentes. Bom, para responder isso, nós precisamos conhecer um pouco melhor essa tal primeira célula. Nós precisamos conhecer o LUCA, o Last Universal Common Ancestor, o último ancestral comum universal de todos os seres vivos da Terra. O LUCA nada mais é do que um elo mais recente da história evolutiva em que se ramifica uma conexão de parentesco entre bactérias, arqueias, fungos, as plantas e nós. Absolutamente toda a vida na Terra está conectada ao LUCA. E por mais que a gente não saiba exatamente como que o LUCA era, ainda assim podemos acreditar que ele tinha algumas características. O LUCA muito provavelmente tinha bem aqui uma membrana plasmática, que era capaz de separar o interior do exterior, capaz de regular o que entrava e saía da célula. Ele também tinha por aqui uns ribossomos, que ajudam na síntese de proteínas. Tinha também por aqui um ATPzinho, uma molécula que é fonte de energia para o metabolismo. Também não podemos esquecer o material genético, que expressa todas essas características e outras. E essas características aqui, elas foram passadas adiante e passaram de geração em geração, em divisão celular, até chegar aos dias de hoje. Mesmo com uma imensa diversidade de características, fisiologias, cores, formas e comportamentos, ainda assim, todos os seres vivos hoje também possuem essas mesmas características. E tudo isso começou há bilhões de anos atrás, quando o LUCA fez uma coisa simples, porém revolucionária. Uma coisa que mudaria para sempre o paradigma de tudo aquilo que conhecemos hoje. Ele fez isso. Sim, o LUCA se dividiu. Ele foi capaz disso. Mas ele nunca, jamais, em hipótese nenhuma, viajou comigo pra Islândia? Sim, em junho do ano que vem vou pra Islândia e você pode ir comigo. Estamos agora formando uma excursão exclusiva em parceria com uma agência de viagens. Vamos ver de perto glaciares, geysers, vulcões, entrar em tubos de lavas inativos, conhecer um encontro de placas tectônicas, visitar um data center, uma usina geotérmica e descobrir como capturar CO2 do ar e aprisioná-lo no solo, além de tomar banho em águas termais naturais. É uma delícia. E assim, o que torna essa viagem tão especial?
eu acho que, sinceramente, é que não vai ser só um grupo de pessoas viajando numa excursão normal. Vai ser um grupo de pessoas apaixonadas por ciência. E elas vão estar conversando e vivendo experiências juntas. Isso é incrível. Essa vai ser uma viagem pautada em ciência, em que eu vou estar do seu lado comentando tudo. Juntos, nós estaremos vendo de perto coisas incríveis do mundo natural e da tecnologia. E no meio de tudo isso, durante a viagem, eu ainda vou estar gravando vídeos bem especiais e você pode participar deles. Então, se você tiver meios e tiver interesse, não perca tempo e dê uma olhada no primeiro link aqui na descrição ou no QR Code aqui na tela, para ter uma experiência completamente única. Vamos juntos à Expedição Islândia. Gelo, fogo e silício. E de carbono era feita essa célula que se dividiu. Então nós tínhamos uma célula que viraram duas. Temos duas réplicas exatas da célula inicial. E assim essas divisões continuaram a acontecer. Isso parece simples, mas o que exatamente está acontecendo aqui? Para entender exatamente o que acontece em uma divisão celular, nós temos que antes dizer que, bom, o Luca era unicelular. Eu sei, isso parece óbvio. Ele inclusive era uma célula bem simples. E em comparação a ele, existem coisas muito mais complexas hoje. Esse aqui é um paramécio. Ele é um tipo de protozoário que apresenta um maior nível de complexidade, como você pode ver. Ele tem até cílios para poder ficar se locomovendo por aí. Já o Luca era muito mais simples. Mas mesmo com essa simplicidade toda, Luca conseguiu passar suas características adiante. Ele provavelmente, inclusive, se dividia de maneira muito mais simples também. Imagine que Luca está bem aqui. E dentro dele tem um material genético que lá dentro pode se duplicar. E aí esses dois materiais genéticos podem migrar para extremidades opostas e a membrana vai se esticando e aí no meio vai se formando uma barreira de membrana que vai separando a célula em duas e por fim a divisão se completa. Isso é o que nós chamamos de fissão binária. E é isso que acontece até hoje em bactérias, por exemplo. Foi a partir de divisões mais simples como essa que essa simples forma de vida foi se dividindo, até que 2 bilhões de anos depois do Luca, surgiram organismos mais complexos. Surgiram as células eucarióticas. E com essas criaturinhas aqui, a divisão celular também se transformou, ganhando novas etapas de organização e controle. E foi assim que então surgiu a mitose. Primeiro, na mitose, o DNA se organiza em cromossomos, que são essas pequenas tirinhas coloridas aqui. E aí depois essas tirinhas se duplicam, formando um X. E aí os cromossomos duplicados se alinham no centro da célula. E aí depois são puxados para as extremidades por pequenos tubinhos. E a membrana celular, enfim, se estica e divide. Aqui temos então duas células que são cópias idênticas da célula inicial. Com isso podemos dizer que a mitose foi um divisor de águas, porque ao invés de apenas copiar e separar, as células passaram a contar com um processo milimetricamente regulado e organizado, garantindo que cada nova célula recebesse o material genético todo bonitinho e empacotadinho, embalado para presente. E essa organização acabou abrindo caminho para uma enorme diversidade e estabilidade que encontramos nos seres multicelulares atuais. E mesmo com suas várias particularidades evolutivas, diferentes tipos celulares em cada tipo de forma de vida ainda possuem características em comum, como membrana plasmática, ribossomos, ATP e DNA, todas elas derivadas do Luca. Mas é claro que a vida não parou por aí, ela não ficou só copiando, ela inovou mais uma vez. Surgiu assim a meiose, a base da reprodução sexuada. A meiose é um tipo de divisão que acontece nas células reprodutivas. E ela ocorre da seguinte forma. Primeiro a célula condensa o seu DNA em cromossomos. E aí, em seguida, depois de duplicados, nessa parte um cromossomo literalmente toca o outro bem aqui, e eles trocam pedaços, eles trocam uma parte com o outro. Isso faz com que os seus genes se misturem, embaralhando suas informações genéticas. Essa etapa é conhecida como crossing over. E isso é muito importante para dar uma maior variabilidade genética, ou seja, para aumentar a diversidade das suas características. Tá, então beleza, nós começamos aqui
quando o DNA se condensou em cromossomos. Depois, esses cromossomos se duplicaram e fizeram um crossing over. E aí houve uma divisão celular que criou duas células com metade do DNA da célula inicial. E aí essa célula se dividiu e formou essas duas. E essa célula se dividiu, formando essas outras duas. Então o resultado é que uma célula inicial deu origem a 4 células. Essas são 4 células diferentes entre si, cada uma com metade do DNA da original. Esse é o processo que garante a diversidade genética, é o que faz cada pessoa ser única. Assim, a vida na Terra passou a se misturar e recombinar. E essa linha de divisões celulares, desde então, desde o início, desde Luca até agora, nunca parou. Ela atravessou bilhões e bilhões de anos, incontáveis gerações de criaturas e divisões, até chegar na sua mãe. Tudo num fio biológico contínuo. Então é por isso que, de certa forma, de uma forma bem real, podemos dizer que a sua mãe tem, na verdade, bilhões de anos. E na verdade não só ela, mas também você e também toda a sua família, todas as pessoas que você já viu na vida, um dia verá e jamais vai ver. Na verdade, não só a espécie humana, mas todas as outras espécies nesse planeta. Tudo está relacionado, tudo veio de Luca. E é por isso que podemos dizer que Luca vive até hoje e vai continuar vivendo enquanto células existirem, o que certamente não tem um limite de tempo. Por isso que nós podemos dizer que, de certa forma, nós somos imortais. Nós somos todos uma forma que Luca acabou adquirindo com o passar de bilhões de anos. Isso é o que os cientistas chamam de imortalidade biológica. E na biologia, quando nós falamos de imortalidade, nós geralmente estamos nos referindo à capacidade de certas células ou organismos continuarem vivos, ou seja, mantendo-se capazes de se dividir ou se renovar indefinidamente. E bom, por décadas, a ciência acreditou que as células humanas também poderiam ser imortais, se pelo menos tivessem condições ideais. Mas, no entanto, nos anos 60, esse senhor bem aqui disse: não, as coisas não funcionam desse jeito. Esse aqui é Leonard Hayflick, um anatomista americano que acabou demonstrando que células humanas normais, que são eucarióticas, não são imortais. Pois é, eu lamento. Hayflick disse que, na verdade, as células humanas têm um limite interno programado, uma barreira que impede dela continuar se replicando. Hayflick demonstrou isso num experimento em que ele colocou uma certa população de células fetais humanas para crescer, e com isso ele conseguiu esse gráfico. Esse gráfico mostra a quantidade de divisões celulares que acontecem ao longo de alguns dias, e isso aqui pode ser dividido em 3 fases. Vamos separar aqui na fase 1, na fase 2 e na fase 3. Aqui na fase 1, a quantidade de divisões celulares ainda é muito pequena. A fase 1 é marcada por um crescimento lento, onde as células ainda estão se adaptando ao ambiente de cultura. Agora, já aqui na fase 2, as coisas começam a ficar bem aceleradas. Na fase 2, o crescimento é exponencial, onde as células se proliferam mais rápido e as divisões não param. Até que chegamos até a fase 3, onde as divisões começam a parar. A fase 3 é a fase final, onde o crescimento celular vai desacelerando e eventualmente para. As células entram então em um estado de senescência, um envelhecimento celular, e assim perdem a capacidade de divisão. E percebeu-se que esse teto era atingido em cada célula. Isso era por volta de mais ou menos depois da célula se dividir umas 40 a 60 vezes. É por aí que a célula não pode mais se dividir e entra em senescência. Em determinado momento, ela então entra em apoptose, a morte celular programada. Tudo porque esse limite foi atingido, e esse limite ficou conhecido
como o limite de Hayflick. Tá, mas por que isso acontece? Bom, para entender isso, nós temos que ver de perto novamente os cromossomos. Certo, durante a divisão celular, nosso DNA fica concentrado, organizado em cromossomos. Sendo que uma coisa que eu não disse ainda é que bem aqui nas pontinhas existe uma região muito especial dos cromossomos. Essas regiões nós chamamos de telômeros. Eles são sequências de DNA repetitivas. Eles não carregam nenhum tipo de informação genética que forma suas características. Eles são apenas uma capinha protetora. Seria tipo a capinha protetora na ponta de um cadarço, sabe? E como você sabe, o seu cadarço sem essa capinha pode não ficar muito legal. As fibras podem ficar todas desfeitas. E aí o detalhe importante é que a cada divisão celular, um pedacinho dos telômeros se perde. Então é meio triste, mas os telômeros vão encurtando, encurtando e encurtando até o ponto que deixam de cumprir sua função. Por isso que as células humanas podem se dividir e continuar se dividindo até que o ritmo diminui e as divisões vão parando e as células vão morrendo por causa dos telômeros desgastados, que não protegem mais o seu DNA. É essa a história que conta esse gráfico. E esse teto máximo de divisões, o limite de Hayflick, foi um marco que solidificou o nosso entendimento de que a mortalidade está literalmente escrita no nosso DNA. Meio difícil dormir agora com essa informação. Esse mecanismo funciona como uma espécie de relógio biológico da sua vida, em que a cada divisão celular o ponteiro anda um pouquinho e depois de mais algumas divisões o ponteiro vai andando e andando até chegar ao limite de Hayflick. Com isso, ele pode marcar a hora certa da célula parar de se dividir e simplesmente morrer. E bom, o porquê disso a gente já sabe, porque quanto mais uma célula se divide com telômeros desgastados, o seu DNA sem proteção pode acabar sofrendo muitas mutações. E aí maiores são as chances de ocorrerem erros e mutações genéticas que vão se acumulando em cada divisão e causando problemas sérios. Por causa disso, que com o passar dos anos, as nossas células vão naturalmente perdendo sua capacidade de divisão. Assim, nós acumulamos essas células senescentes no nosso corpo e elas acabam liberando sinais inflamatórios e isso contribui para o envelhecimento do nosso organismo como um todo. Mas acontece que dentro de nós, isso aqui pode ser até pior. Bom, como vimos na meiose, ela é um processo que dá origem a 4 células. E essas células podem ser óvulos ou espermatozoides no nosso caso humano. E esses 2 coleguinhas aqui possuem um segredo: a telomerase. A telomerase é uma enzima que tem como função reparar os telômeros, permitindo que a divisão continue sem que a célula se desgaste, constantemente renovando e protegendo aquela pontinha de plástico do seu cadarço vital. Ou seja, a nossa linhagem de células que vem de óvulos e espermatozoides, ela não tem bem um limite de divisão celular. E também tem um outro tipo de célula que também não tem esse limite: o câncer. Quando a multiplicação das células de um tumor ou um câncer acontece, essas células também podem ir acumulando mutações. Porém, ao invés de fazer a célula morrer, essas mutações nos lugares certos ou errados podem ter o efeito contrário. Algumas mutações são capazes de fazer com que a célula seja capaz de continuar se dividindo e se dividindo de forma indefinida, ignorando os sinais celulares normais de crescimento e morte. Isso acaba levando a uma divisão celular desregulada e a proliferação infinita que ultrapassa o limite de Hayflick. Então, graças a esses defeitos, a morte celular programada é contornada. Isso faz com que essas células cancerígenas se dividam indefinidamente e formem massas de tumores que potencialmente podem se espalhar para outras partes do corpo. Mas se por um lado o câncer tem sido uma fonte de tanta dor e tristeza no mundo, por outro, essa sua imortalidade tem sido na verdade até bem estudada há décadas. Tudo para melhorar a saúde humana. E esse aqui é um bom exemplo disso. Essas aqui são células HeLa. Elas foram coletadas em 1951 de uma mulher chamada Henrietta Lacks. Tá, e o que são essas células HeLa? Bom, elas não são óvulos,
muito menos espermatozoides, mas ainda assim elas possuem uma forma ativa da enzima telomerase, que está a todo momento reconstruindo continuamente os telômeros. Com isso, as suas células acabaram escapando do desgaste natural que leva ao envelhecimento. As células HeLa então simplesmente não obedecem ao limite de Hayflick. Elas continuam a se dividir de forma infinita. Até hoje, inclusive, as células HeLa se multiplicam em laboratórios espalhados pelo mundo inteiro, sendo essenciais para inúmeras descobertas científicas, desde a vacina contra a poliomielite a pesquisas modernas sobre câncer. E, de certa forma, podemos dizer que Henrietta Lacks nunca deixou de existir. As suas células seguem vivas e se dividindo milhões e milhões de vezes, carregando consigo um pedaço dela que continua vivo até hoje, da mesma forma que Luca. E é aqui que nós voltamos à ideia de imortalidade, só que dessa vez numa perspectiva completamente diferente, porque o ponto que conecta tudo que vimos até agora é que não é sobre morrer individualmente, mas sobre participar de algo que continua, de uma linhagem que começou há bilhões de anos atrás e que ainda está viva dentro de nós até hoje. A imortalidade biológica, então, é menos sobre a sobrevivência de um único corpo ou indivíduo, mas sobre a continuidade da vida em si. Essa corrente ininterrupta de material genético que começou no último ancestral comum universal e que segue até nós, até você, até as próximas gerações, nada disso foi quebrado até hoje. Então, é nesse sentido que a sua mãe e toda a vida na Terra possuem bilhões de anos de idade. E com que idade você descobriu que nós temos um pouco de DNA Neandertal? Se isso aconteceu, então significa que nós e eles tivemos filhos. Agora, para saber como que Neandertais e Homo sapiens tiveram filhos, basta clicar bem aqui no maior canal de ciência do Nordeste. E me siga nas minhas redes sociais para ver meus vídeos curtos e tchau! Ah, e dá uma olhada aqui no link na descrição e nesse QR Code aqui que está aparecendo na tela para saber mais sobre a nossa viagem da Islândia. Vai ser incrível!